Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, amantes da ciência de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, enquanto os BenTVs gorjeiam aqui no campus da USP de São Carlos. Eu tô de volta com mais uma série, com as séries que temos tentado manter aqui no canal, desta vez a série Booktuber de ciência, falando de livros de ciência legais, interessantes, fundamentais mesmo. E este aqui é realmente fundamental e tá com edição nova, muito bonita, muito legal, que é este clássico Armas, Germes e Aço, do biogeógrafo Jared Diamond, lá da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Jared Diamond, que é um dos caras que mais tem tido sucesso em aplicar métodos científicos das ciências biológicas, principalmente, da biologia evolutiva, também da arqueologia, para tentar entender os padrões da história humana, como a história humana funciona. E o Armas, Germes e Aço é realmente um grande clássico, tá? Fez 20 anos de lançamento original há pouco tempo, por isso essa edição brasileira nova. Entrevistei o Jared Diamond sobre isso recentemente, vou deixar as entrevistas que eu fiz com ele aqui na descrição, os links na descrição. Fiz 3 entrevistas com ele até hoje, cara, gente fina. Enfim, a ideia é falar das grandes ideias, quais são as grandes ideias centrais do Armas, Germes e Aço, porque vale a pena vocês conhecerem, tá? Então eu vou falar de 5 grandes ideias do livro aqui e espero que vocês possam ler e também debater comigo a respeito aí. Então, sem mais delongas, vamos a elas. Bom, a primeira grande ideia do Armas, Germes e Aço, que é simples, mas é central e importante, pode parecer óbvia, mas para algumas pessoas talvez não seja, a seguinte: a geografia importa. Para o desenvolvimento da história humana, os diferentes ambientes para os quais a nossa espécie se expandiu, colonizou, os lugares onde ela foi parar, acabam influenciando significativamente a maneira como esses povos se desenvolveram, pelas diferenças, muitas vezes significativas, muito marcantes, de recursos em cada lugar. Basicamente porque a geografia influencia coisas variadas, mas as principais a gente pode dizer que são: primeiro, a biodiversidade mesmo, a diversidade de animais e plantas de cada lugar, tá? Que são a matéria-prima para a domesticação de animais e plantas, que, pelo que a gente sabe, realmente foi o grande motor do desenvolvimento das civilizações, tá? O fato de você ter muitos cereais disponíveis no Oriente Médio, por exemplo, cereais muito produtivos e com um equilíbrio, digamos, de nutrientes muito claro, e ao mesmo tempo uma variedade bastante grande de animais de grande porte, tudo isso é matéria-prima para o desenvolvimento de civilizações. E obviamente, quando a gente sai da biodiversidade e parte, digamos, para a geodiversidade, para os tipos realmente de rochas e outras matérias-primas que estão disponíveis em cada continente, é óbvio que isso fez diferença, seja para as ferramentas inicialmente de pedra que eram fabricadas, depois para a exploração de metais, que foi muito importante para as civilizações, como a gente sabe, e o solo também de cada região muito importante para o tipo de cultivo que você pode ter em cada lugar do planeta, e claro, o clima, né, as diferentes zonas climáticas do planeta que permitem alguns tipos de cultura, principalmente numa época que você tem menos tecnologia agrícola, do que outras. Tudo isso realmente foi impactante e influenciou muito. Outra ideia muito legal do livro, na minha opinião, é a ideia dos experimentos naturais de história, que é o seguinte, uma coisa que o Diamond demonstra logo no comecinho do livro, de maneira muito clara para os povos polinésios, falantes das línguas polinésias, que se espalharam, como a gente sabe, por uma região vastíssima ali do Pacífico. Por que chamar de experimento natural? A ideia é relativamente simples. Você começa, no caso dos polinésios, no caso de outros povos também, você começa com uma cultura inicial mais ou menos homogênea, mais ou menos única, saindo de uma região específica do planeta. Quando esses caras conseguem se expandir para diferentes regiões vizinhas, às vezes muito distantes, como no caso dos polinésios, eles vão encontrar elementos diferentes ambientais, tá? No caso dos polinésios, você tem ilhas maiores, ilhas menores, ilhas mais quentes, ilhas mais frias, mais úmidas ou mais secas, com uma certa distribuição de matérias-primas para a produção de ferramentas, com a possibilidade ou não de ter certos tipos de agricultura. Tudo isso acaba levando esse povo original, que era aparentemente homogêneo, a se desenvolver de maneiras muito diferentes. Então você consegue controlar justamente o fator étnico, o fator às vezes até biológico, cultural, que é o mesmo para todo mundo, e você olha para as diferenças ambientais e vê então como as diferenças ambientais acabam influenciando o desenvolvimento de cada descendente desse povo original nas regiões que eles colonizaram. Por isso a ideia de experimento natural, que é muito interessante e muito poderosa para você tentar modelar de alguma maneira, tentar criar modelos de como a história humana
progride, se desenvolve. Eu falei um pouquinho disso no meu vídeo sobre a ciência de Moana, um vídeo que eu fiz já faz algum tempo. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês também. Eu acho que dá para falar um pouquinho mais dos polinésios e entender um pouco melhor do que eu tô falando. A terceira ideia muito legal do livro é a dos chamados eixos continentais, que é mais complicadinha de entender um pouquinho mais, mas acho que é tranquilo também, que é o seguinte. Quando a gente compara, por exemplo, o desenvolvimento histórico e surgimento de complexidade política e tecnológica na Eurásia, né, ou seja, Europa mais Ásia, com as Américas, a gente vê que as Américas acabaram saindo perdendo ao longo da escala mais distante, mais longa de milhares de anos de desenvolvimento. Ora, por que isso aconteceu? Qual é o sentido desse relativo atraso, entre aspas, principalmente tecnológico, das Américas? Incompetência dos indígenas? Muito provavelmente não, tá? O que acontece é que se a gente olhar para a Eurásia, ou seja, para a Europa e para a Ásia, a gente vê que o eixo predominante do que o continente se estende é um eixo leste-oeste, tá? Né? De comprido, assim. Enquanto as Américas, o eixo predominante é norte-sul, tá? De cima para baixo, se a gente olhar num mapa plano. O que isso influencia? Basicamente, na Eurásia, a gente tem uma faixa gigantesca que vai, sei lá, da Irlanda até o norte da China, talvez, com um clima temperado relativamente semelhante, com algumas coisas bastante incomuns, apesar de, enfim, ter montanha no meio, algumas descontinuidades, mas de maneira geral, relativamente comuns em termos de biodiversidade e capacidade de você desenvolver culturas agrícolas e também criação de animais. Isso significa basicamente que o trigo, por exemplo, se expandiu super rápido como cultura, se expandiu super rápido, então, pro oeste, lá para Portugal e para Irlanda, e pro leste, Pérsia, Índia, chegando até na China, tá? Criação de animais também, a gente tem porco domesticado, que foi provavelmente domesticado originalmente no Oriente Médio, indo para os dois lados também, embora tenha havido algumas domesticações locais, pelo que a gente sabe. E por aí vai. O eixo leste-oeste favoreceu muito essa distribuição e homogeneidade e trocas, realmente, desses elementos básicos da civilização. Primeiro as culturas agrícolas e os animais domésticos, e depois tecnologias e outras coisas, tá? Mesmo na época, digamos, romana, por exemplo, você tinha embaixadores romanos indo para lá na China, e vice-versa. A conexão, embora a gente tivesse, lógico, um comércio meio lento, regiões às vezes relativamente isoladas mesmo, mas essa conexão entre as regiões era muito maior. Nas Américas você começa lá você tem um lado polar lá no alto no norte, um lado subantártico lá, subpolar também ali perto, e muita transição complicada de transferência ambiental mesmo nesse eixo norte-sul. E as conexões eram muito mais indiretas e muito mais lentas, né? Embora o milho, por exemplo, tenha chegado aqui na América do Sul, vindo da América Central e do México, relativamente rápido, outros tipos de conexões eram muito mais lentos, tá? Tanto que provavelmente os incas não sabiam da existência dos astecas quando os europeus chegam por aqui. Então isso realmente, essa falta de conexão, essa relativa desconexão entre áreas civilizacionais, diminuiu o intercâmbio em todos os aspectos e talvez seja uma das grandes razões por trás do, entre aspas, atraso tecnológico das Américas em relação à Eurásia. Quarta ideia muito legal, eu acho o nome dela muito divertido, que é o chamado princípio Ana Karenina, justamente baseado no romance Ana Karenina do Tolstói, do escritor russo lá do século XIX. É um romance que começa com a seguinte frase: todos os casamentos felizes são iguais. Cada casamento infeliz é diferente à sua própria maneira. E a ideia que o Diamond quer passar com isso tem a ver com a domesticação de animais. Já falei um pouquinho desses temas aqui no vídeo sobre a desvantagem dos indígenas, que também eu vou deixar na descrição. Bom, a ideia é a seguinte: para você conseguir domesticar um animal, você precisa de muitas coisas juntas, funcionando, para você ter o casamento feliz entre essa espécie e os seres humanos, tá? O bicho tem que ser herbívoro ou pelo menos onívoro, ele tem que ter um tamanho considerável para valer a pena você criar ele para usar a carne, ele tem que ser diurno, ele tem que viver em sociedade com uma hierarquia clara, ele não pode ser agressivo demais, enfim. Tudo isso, para você ter todas essas características necessárias do princípio Ana Karenina, você tem que ter tudo isso junto para você conseguir domesticar um animal e ter o casamento feliz, então, do bicho com os seres humanos. E isso explica, por exemplo, porque a gente quase não teve animal domesticado
na América do Sul e nas Américas como um todo, tá? Em grande parte, os bichos que tinham essas características se extinguiram no final da Era do Gelo, por razões que ainda estão sendo debatidas, mas enfim, o fato é que os bichos sumiram. Com isso, os povos daqui quase não conseguiram domesticar animais mamíferos de grande porte, com exceção das lhamas e das alpacas lá nos Andes, tá? E digamos, os povos daqui das Américas ficaram em desvantagem, de novo, em relação à Eurásia, por esses aspectos. E o último ponto, não é à toa que o livro se chama Armas, Germes e Aço, é o fato da relação muito próxima entre a domesticação de animais e o desenvolvimento de doenças arrasadoras, arrasa-quarteirão, que foram uma grande vantagem dos europeus em muitos lugares do mundo, especialmente nas Américas e na Oceania, tá? Essas doenças são originalmente quase todas zoonoses, doenças que começaram em animais domésticos, tá? Sarampo, tuberculose, gripe, peste bubônica, doenças que estão ligadas a animais domésticos ou animais que são parasitas de humanos, no caso dos ratos, né, da peste bubônica, e que só foram viáveis por causa dessa proximidade de milhares de anos de seres humanos criando bichos em grande quantidade perto deles, ali do ladinho deles, como eu disse no vídeo anterior, que está aí na descrição, tá? Sem isso, os europeus dificilmente teriam feito esse passeio que eles tiveram nas Américas e na Oceania. Na África a situação foi um pouquinho diferente, a gente pode discutir isso mais pra frente. Mas, realmente, o peso desse presente letal dos animais domésticos, como o Diamond chama, é muito importante, talvez crucial para o padrão geral da história que a gente vê hoje no nosso planeta. Galera, por enquanto é isso, reforçando, leiam o livro, vale muito a pena, é muito legal, abre muito a cabeça das pessoas para entender esse padrão da história e também desfaz muitos preconceitos que existem por aí. Espero voltar com mais livros legais de ciência aqui no canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações. E é isso, estamos aí. Gente, obrigado pela atenção, pelo tempo. Abraço, até mais.